Inspiração. Ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consoni, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem divide hoje esse espaço comigo é o meu colega, diretor de operações, Rodrigo Andrés. Oi, Andrés, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, tudo Olá, certo? tudo Estou certo? bem animado, bem feliz. Bora? Bora, para mais um momento aí espetacular aí. Isso, com certeza a gente vai se divertir bastante, como sempre. Sim, não tenha dúvida E disso. aprender. Muito, muito. A nossa convidada, ela inclusive nos trouxe uma frase bastante interessante. Ela falou assim, que ela não foi, não escolheu a TI, sim, ela foi escolhida por ela. Essa frase, ela pode dar a entender talvez uma postura meio Zeca Pagodinho de encarar a vida, sabe, André? Tipo, deixa a vida me levar. Mas conhecendo um pouco da história dela, a gente vai perceber que não é bem isso. Na verdade, a frase, ela fala muito mais da paixão, da entrega, da energia que ela coloca na carreira. Já são 18 anos trabalhando com tecnologia, todos eles voltados para a área do setor financeiro. Hoje, ela atua como IT Manager na PagoNext, formada em administração, com foco em gestão de pessoas. Ela é uma mulher muito batalhadora. Ela iniciou com orgulho um novo ciclo, sendo a primeira pessoa da família a concluir a graduação. Desde cedo, ela entendeu que é preciso se preparar para alcançar os objetivos e que bons relacionamentos fazem toda a diferença na construção de uma carreira de sucesso. Karina Soares, seja muito bem-vinda ao Inspiração. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite mesmo. E vamos bater um papo aí gostoso, então. Isso aí, isso aí. Obrigada. Ótimo. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, eu sempre começo um podcast, né, dos nossos convidados, perguntando sobre a vida, a carreira, né? E aí a Paula traz um ponto bem legal, bem importante aqui, que tu foi a primeira pessoa na tua família a ser graduada, né? Então, acho que é diferente de, talvez, pessoas que já sejam graduadas e ser mais uma graduada, talvez seja mais uma, mas a primeira pessoa a ser graduada, eu acho que tu quebra um ciclo, tu eleva um nível e eu gostaria muito de te ouvir sobre esse aspecto, né? Sobre como é que foi a tua carreira nesse sentido. É, legal. E traz um peso também, né? Essa Uma responsabilidade. essa constatação, assim. Mas, de fato, eu sempre tive um pouco, deixa a vida me levar, sim, né? Mas sempre observando também o que eu poderia fazer para mudar. Eu sempre fui muito, como que eu posso dizer, autoconfiante. Sempre, eu cresci no meio de meninas, né? Então, eu nunca tive uma educação focada. Você é menina, você não pode fazer tal coisa. Muito pelo contrário, eles faziam e eu queria fazer melhor do que eles, né? Então, durante muito tempo na minha infância, eu tive, assim, essa autoconfiança e sempre que eles faziam alguma coisa, eu ia lá e fazia. Fazia mais, fazia melhor, e eu ficava muito feliz com aquilo, né? Tanto que eu até brinco também que minha mãe, em determinado momento, ela achou que eu não iria gostar de meninos, porque eu era uma menina que estava sempre no meio de outros meninos, né? Então, isso também foi bem interessante, assim, porque isso meio que moldou a minha personalidade, sabe? De não ter diferença entre o sexo, assim, pelo menos na minha fase de infância eu não sentia isso, né? Então, assim, quando eu cresci e eu tive a oportunidade de estar fazendo uma faculdade, eu fui bolsista também, né, nessa faculdade. Também eu fui... consegui aí me graduar com louros aí, fui, eu acho que uma das notas mais altas de bolsista da faculdade onde eu estudei, e foi muito engraçado que na época eu estava fazendo estágio no Banco do Brasil, inclusive, e o meu orientador me parabenizou, que legal, tu tá com a nota aí 9,3, a minha média geral do curso inteiro, né? E aí, ele assim, eu tenho certeza que tu vai ter uma carreira de grande sucesso. Eu olhei para ele e pensei, puxa, então por que tu não me contrata? Eu tô aqui me formando. Eu tô pronta. Sem um emprego formal, eu tava fazendo estágio que não poderia ser efetivado, né, que é em órgão público. Então, foi muito legal, assim, esse reconhecimento da parte dele, né? Eu sempre também tive bastante... meus relacionamentos sempre foram muito sólidos, inclusive durante a faculdade.
Então, também, durante a faculdade, eu também construí muitos relacionamentos com professores. Eu sempre busquei também melhorar, mesmo tendo bolsa, a bolsa que eu recebia era minha mãe, ela era funcionária da faculdade. E ela é funcionária da limpeza. Então, todo mês era descontado do salário dela, que já não era muito, né? Sim. Já era descontado a mensalidade, o equivalente à mensalidade, que era 30% do valor total, que na época era bem grande. Então, eu sempre busquei também na faculdade opções para reduzir esse compromisso. Em determinado momento, eu paguei R$30 de faculdade, porque eu fazia monitoria, eu fazia projeto de pesquisa, tudo que me ajudasse a reduzir a mensalidade, porque daí eu ficava durante a tarde na faculdade, eu ajudava os outros colegas com estatística, que eu adorava estatística também. Então, assim, foi muito legal isso, essas vivências que eu tive e essas buscas constantes, assim, de melhorar, né? Olhando para onde eu tô, nunca fui uma pessoa também de olhar muito para o futuro, né? Quando eu estava à frente, eu olhava assim, eu estou aqui e onde que eu posso chegar ou como eu posso melhorar essa situação onde eu estou agora, né? Então, que legal. Então, isso também, assim, foi algo que me ajudou na minha carreira também. Essa coisa, assim, de dar os passos muito bem calçados, sabe? Porque, às vezes, também, eu vejo, né? Agora, a juventude, ela anseia muito pelo crescimento, né? Pela ascensão rápida. Mas, muitas vezes, se tu dá um passo muito grande e tu não tá, assim, com a tua estrutura bem calçada, a tua probabilidade de cair ou de tropeçar é muito grande. Verdade. Né? Então, assim, eu sempre olhei, assim, para o meu contexto atual, o que eu conseguia melhorar desse contexto. E aí também buscando exemplos, né? E aí voltando ao assunto de ser a pessoa formada na família, graças a Deus eu fui um exemplo para as próximas gerações. Agora a gente tem a minha prima, que é mais velha que eu, se formou recentemente também, né? Se estimulou, a filha dela também. Então, realmente, assim, eu ouço assim, eu quero ser como a Karina, sabe? Tu deu um primeiro grande passo na família. Exato. Que legal, que legal. Isso foi bem legal. É um exemplo, né? E ser o exemplo, geralmente, eu sei que ser o exemplo é bom, mas traz muita responsabilidade, né? Traz. Geralmente é isso, né, Paula? Mas ela encara essa responsabilidade com certa naturalidade. E também me parece que acaba sendo uma força propulsora, assim, para você também conquistar mais, né? Eu já ia pular logo para o futuro, mas eu vou me segurar, deixar ela falar mais sobre o passado, o presente. Fica à vontade, Andressa. Tá, obrigado. Quando a Paula também traz aquele ponto de a tecnologia e a Karina, né? É algo como se fosse um imã, né? Me conta pra gente, assim, como é que foi essa cola, né? Esse casamento, porque a tecnologia, ou a gente se apaixona por ela, ou tu vai contar agora, a gente é sugado por ela, né? Fala um pouco sobre isso. Eu acho, assim, que a minha questão com tecnologia, com estudo, cresceu nesse trabalho da minha mãe. Eu tinha 7 anos de idade. A minha mãe trabalhou na Uniriter. E ela foi contratada pelo Dr. Romeu, que é o fundador da Uniriter, né? O Dr. Romeu Ritter dos Reis. E em certo momento lá teve uma festa de final de ano, eu e meu irmão, e eles chamaram a família para entrar na faculdade, assim. E eu e meu irmão, a gente corria aqueles corredores, escrevia nos quadros. Era um pátio. Então, assim, era muito legal. Eu acho que o meu, assim, prazer de estar em um ambiente um pouco mais, assim, de estudo, né? Veio um pouco dessa infância que eu tive, porque realmente, na época do Dr. Romeu, as portas da faculdade, elas eram abertas, né? Então, a gente conseguia entrar. Eu me formei também na Uniriter, por conta dessa bolsa da minha mãe. Depois eu fiz uma pós-graduação. Também minha mãe super me ajudou na época também, porque aquela época que a gente é jovem, viaja, gasta todo o dinheiro que a gente tem. Normal, é por isso que a gente é jovem, né? Exato. Para fazer isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso... Eu esqueci da sua pergunta, desculpa. Sobre a tecnologia. Sim, sobre a tecnologia. Isso. Depois de brincar tanto no pátio, como que foi que a tecnologia te sugou? Como é que ela bateu na tua porta? Vou falar agora, vou entregar minha idade. Eu fiz curso de datilografia, tá? Muito bem. Eu passei por essa época. Fiz curso de datilografia aos 14 anos. Então, também, minha mãe, por estar nesse contexto, assim, porque minha mãe também, ela tem até 4ª série, né? E aí, ela
sempre se deu muito bem com os professores, né, com as pessoas lá da faculdade, e ela sempre trouxe assim, vou te colocar num curso disso, vamos fazer um curso daquilo, né, então eu iniciei mesmo no colégio municipal que eu estudava, tive uma oportunidade do SESI, Senai ali, de fazer um curso gratuito, e era de datilografia. E aí foi muito legal, porque eu fiz o curso e depois minha mãe ganhou uma máquina lá da faculdade para eu poder usar assim no colégio, né? Então eu fazia todos os meus trabalhinhos datilografados, por isso que eu digito super rápido hoje. Então... E naquela época uma máquina de datilografia era um super computador hoje, né? Era o supra-sumo, né? Naquela época, meu Deus. Eu cresci nos anos 80, né? Então, essa época do curso foi nos anos 90, por aí que eu fiz esse curso. Então, ali já comecei a querer mexer com máquinas, né? Digamos assim, a primeira máquina que eu tive foi a máquina de datilografia. E depois, com a minha mãe também, fui fazer segundo grau, precisava de a primeira vez que me apresentou uma HP também foi através da faculdade, né? Ela me mostrou como é que era, como é que não era. A gente comprou uma parecida, uma Cássio, né? Que não era uma HP, mas funcionava. Então, assim foi crescendo, né? Aos meus 14, 15 anos, tava uma febre na minha rua de fazer curso de modelo. Então, assim, tinha muita gente fazendo curso de modelo e, vou fazer curso de modelo. Fui lá, fiz até um desfile. Como era... Certamente era o período da garota verão, né? O pessoal daqui do sul vai lembrar disso, não é? Era tipo... Eu não sei, mas eu sei que todas as meninas da minha rua estavam fazendo esse curso. E o curso era caríssimo também. E a minha mãe sempre querendo, né, fazer as vontades, assim. Porque minha mãe sempre teve uma coisa assim de... Eu sempre cuidei da casa, desde os 7 anos. Eu sempre limpei, arrumei. A única coisa que eu não fazia era cozinhar. Então, assim, algo que minha mãe sempre tentava é me dar uns certos agrados, né? Tipo, tu quer fazer um curso? Um retorno sobre todo o trabalho que eu tinha de cuidar da casa, né? Meu pai trabalhava em oficina mecânica, lavava as roupas dele, né? Então, assim, não tinha máquina de lavar na época. Então, assim, era bem... E a minha mãe sempre tentando, assim, me dar o que eu queria, né? E aí, nessa época, comecei o curso e eu queria muito fazer um curso daí que chegou o Windows 95, tinha cursos aí no centro de Canoas e tal, sou de Canoas, né? E aí a mãe olhou assim, eu falei, mãe, eu queria fazer esse curso, porque lá no colégio tá todo mundo fazendo, botaram os computadores lá no colégio, eu queria aprender a mexer e tal. E a mãe, mas tu vai ter que escolher agora. É um ou outro. Não tem como tu ficar no curso de modelo, porque o curso de modelo já estava cobrando para fazer book, fazer caderno, e não sei o que, viagens. E aí eu disse pra ela, não, então eu quero o curso de informática. Aí eu fiz aquele basicão. Foi onde foi a virada de chave, assim. É onde eu larguei as modinhas e foquei no que eu queria. Que daí eu fiz o curso do Windows 95, 96, acho que foi em 99, 98, por aí, o ano de 99, 98. Fiz esse curso. E aí que eu gostei, assim, Foi fisgado. Gostei de ser usuária, né? E aí foi quando eu comecei já a usar um pouco disso, né? Me formei no segundo grau, comecei a faculdade, então quando eu comecei a faculdade eu já sabia mexer em computador, né? Isso me ajudou bastante. E aí foi que nasceu essa vontade. E aí estamos aqui até hoje. Que legal, que legal. E eu te digo eu tentei 3 vezes URGS. Tentei 3 vezes URGS, Ciências da Computação. E eu não passei. E aí, como a minha mãe trabalhava na faculdade, né, e eu tinha um prazo, né, tinha 4 anos para fazer a faculdade, para poder usufruir do desconto, porque eu tinha que encerrar com 23 anos, que tem aquele limite lá de idade, né? E aí, quando eu fiz 19, eu saí do segundo grau com 17. Quando eu fiz 19, a minha mãe falou assim, agora... ou tu entra ou tu não entra, né? Tipo, ou lá no final a gente vai ter que dar, sei lá, dar um jeito de pagar como fez, alguma coisa e tal. Aí foi quando eu cedi e fui fazer faculdade de administração. Fiz até mais de um vestibular, né? Fiz 3 vestibulares. Mas no fim, o que tava mais pra mim era essa bolsa aí da Uniriter, onde eu me formei.
Uma das coisas que eu ia te perguntar era te pedir, na verdade, fazer um pedido que você trouxesse uma sugestão para as pessoas que estão iniciando a carreira e que eventualmente enfrentam adversidades, como as tantas que tu enfrentaste, né? Que tu trouxe aqui algumas delas pra gente, e que tu desse sugestões para essas pessoas. Eu ainda quero te ouvir, mas quero reforçar que esse ponto que você trouxe agora no final, ele é uma bela lição para as pessoas. Então, assim, eu não conseguia passar em tal universidade, em tal curso, mas eu precisava, né? Então, assim, eu abri mão. Então, essa resiliência de, às vezes, você entender o contexto e falar assim, não, eu vou ter um pouquinho, vou ajustar aqui a minha rota, mas eu consigo chegar lá. Talvez, talvez tenha que andar alguns quilômetros a mais, né? Mas ter o foco na conclusão que bom, eu vou sair com o meu canudo, né? Mas de qualquer forma, quero te ouvir, mas só reforçando isso. Eu acho importante mesmo, porque mostra um pouco disso, de resiliência e assim, dentro da Pago todo mundo me conhece pela meu alto nível de adaptação a tudo, né? Sou altamente adaptável. Então, isso também me ajudou desde muito cedo, assim, eu acho que esse ciclo, assim, de parar de tentar ciências da computação, porque eu realmente era muito ruim de matemática. Quando entrei na faculdade que eu vi que, porque eu sou uma filha de colégio municipal e estadual, né? Então, eu fui pro vestibular muito, assim, contando com o que eu sabia. Quando eu entrei na faculdade, que na primeira semana de revisão de segundo grau, eu vi que eu não sabia nada do que o professor de matemática estava ensinando, eu estava revisando, né? Então, tudo que ele estava revisando na faculdade era o que eu deveria ter visto no meu segundo grau estadual e não vi, né? Então, estava explicado por que eu não passei em matemática. Mas, assim, é um pouco disso, assim, realmente, se tu não está conseguindo ir por um caminho, tenta, né, pro lado. E eu acho, assim, a vida te traz essas oportunidades, né, essas opções, né? E eu tinha uma opção muito boa, e fazer faculdade de administração, e por ser Uniriter na época, né, só tinha 2 opções, administração ou direito. Tá. Direito eu não queria. Perdoe os advogados, mas não faz parte aí do meu style, né? Mas, assim, olhando... E eu conhecia também, minha mãe também conhecia colegas de trabalho dela que estavam fazendo faculdade de administração, filhos de outros funcionários fazendo faculdade de administração. Sim, talvez algo mais generalista, digamos assim, né? Tem que falar assim, pô, generalista, vou, né? Exatamente. Vai ter mais oportunidade, daí lá pra frente, parabéns. Não, e assim, essa coisa, não desista mesmo, sabe? Claro. No fim, eu fui por um caminho que eu acreditei nele, né? Tipo, inclusive, em alguns momentos, durante a faculdade, eu sonhei em ser uma gestora de empresas, né? Mas depois o próprio percurso me trouxe de volta para a tecnologia, sabe? Meu próprio caminho, por si só, já estava escrito, né? Já estava traçado. Legal. Muito bom. Tem um ponto também que eu queria trazer e te questionar, Karina, sobre a tua carreira no seguinte sentido, sobre instituições financeiras. Eu sei que tu tem uma história muito ligada, né? Tu estás hoje numa grande instituição financeira e tu falou lá no início do estágio do Banco do Brasil, né? Isso foi, assim, acontecendo de forma orgânica? Tu foi percebendo como tu era muito boa em matemática, estatística, como tu fala, né? Tu foi... vamos dizer assim, norteando a tua carreira para esse mundo, porque a tecnologia, a informática, antigamente, né, ela tem um viés muito aberto hoje em dia, né, tanto que hoje tu não programa mais, né, tu ocupa um cargo de gerência muito grande e tal, então, como é que foi vamos dizer assim, esses cliques no teu cérebro para ir percorrendo esse caminho nas instituições financeiras? Legal. Eu acho que também começou de infância, tá? Meu pai, ele era autônomo e ele recebia muitos cheques na época, sabe? Okay. Então, assim... Até hoje tem muita gente que recebe ele cheques. recebia muitos cheques, só que eles... E tem produtos financeiros que... Isso, que trabalham só com cheques. Que coisa! Nossa. E na época, ele recebia muito cheque, ele tinha muitos cheques em casa, assim, e um dia eu peguei e para somar tudo. Assim, tipo, tinha uns 14, 15 anos, só que era um cheque sem fundos, coitado do meu pai, né? Na época, ele tinha muito cheque sem fundo, que fazia o trabalho, as pessoas pagavam, né?
E aí, eu acho que ali também me deu esse clique, assim, de trabalhar com o mundo financeiro, sabe? Porque aos 14, 15 anos eu sentei com meu pai, a gente, numa mesa, assim, a gente largou todos os cheques, organizou, e ele separou os que ele conseguia, que ele tinha tentado descontar uma vez só, que ele ia jogar na época para uma pessoa, um despachante, né? Que também tinha essas coisas na época também, né? Mas foi um pouco ali. E aí, depois, na faculdade, novamente, por conta dos meus colegas, né? Tinha uma filha de funcionário que estava se formando, ela estava fazendo estágio no Banrisul. Então, na época também, esses estágios desses órgãos, e eu vou dizer bem a real, o principal motivador era a Bolsa Auxílio, né? Era o que pagavam mais, Era o baita motivador, por né? favor. Sim, o principal de todos era a Bolsa Auxílio, porque Claro. tô comparando com outros, eu trabalhei na Telefônica um tempo também no cadastro dos celulares, também com computador já, digitando e tudo. Então, assim, e eu estava na Telefônica já olhando, né, interagindo com essa menina, e ela já me dizendo, não, eu vou te indicar lá onde eu tô no Banrisul pra te ficar depois que eu sair. Então, assim, o principal motivador foi a bolsa, mas depois que eu entrei, sim, como eu estudava de manhã na faculdade, eu saía às 5 horas da manhã, e eu saía às 11h30 no centro, eu trabalhava à tarde no Banrisul, então eu fazia todos os processos de retaguarda. Então, chegava os cheques pra Tu já gente era separar. contratada naquela época? Não, estagiária. 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 Fiquei 2 anos no Banrisul de estágio e Eu depois do Banco também. do Brasil. Foi muito legal, assim, foi uma super escola, sabe, do mundo financeiro, assim, porque eu era focada em retaguarda, mas algumas vezes, assim, eu queria mudar um pouco e eu tinha um super chefe, assim, eu também tive muita sorte na minha carreira, assim, com os meus líderes, né? A sua grande maioria sempre me potencializou muito. Né? E esse líder foi um dos que fez a diferença para mim, porque ele me ensinou a trabalhar assim no mundo financeiro. O cheque é isso, funciona assim, tem a tesouraria, tem a compensação, e a gente faz isso, a gente faz aquilo, o caixa faz isso, e aí também ele ia me rotando dentro da agência, né? Eu não trabalhava, que tinha alguns estagiários que trabalhavam com atendimento, eles sofriam, né? Eu, por fazer esse horário mais tarde, eu fazia das 2 às 8, eram 6 horas de estágio, então eu ia até fechar a compensação do cheque, né? Então era bem legal, assim, que eu tive essa oportunidade também, com esse meu primeiro gestor do mundo financeiro. Ele já tinha lá seus 50 anos de banco, né? Conheci alguma coisa já. Já tava mais lento também, então ele também transferia muitas responsabilidades para os estagiários dele, né? Claro. Isso também era legal, porque ele confiava na gente também, que a gente pudesse fazer o trabalho. Karina, nessa evolução, né, que tu traz, e aí tu traz do estágio, tu vai para o mundo técnico, até chegar hoje. Conta, assim, em grandes momentos assim, da tua carreira, como é que foi sair do estágio, entrar no mundo técnico. Eu sei que tu é uma pessoa também que gosta muito de dados, né? Que tem muito conhecimento sobre isso, né? E chegar até hoje, né? Então, como é que foi esses pulos dentro do grande mundo tecnologia? Eu sou gerente de tecnologia, mas eu não sou programadora. Nunca programei. O máximo que eu programei, que eu comentei, foi em banco de dados. Assim, a gente tinha um sistema que ele era configurável via banco de dados, e eu fazia todas as regras, que nada mais eram do que funções, procedures, essas coisas, né? Então, assim, eu nunca programei, já tive oportunidade de aprender, sim, né? No meu primeiro emprego de carteira assinada, era um lugar onde eu poderia, sim, ter aprendido, mas eu não me brilhava tanto o olho, assim, ficar o tempo todo olhando o código, porque eu sou uma pessoa de relacionamento também. Então, eu acho que essa busca de equilíbrio entre a tecnologia e o relacionamento, ela teve muito, muito próxima de mim sempre, né? Tanto que em determinado momento da minha carreira eu era testadora de software, e aí eu ficava só testando e eu busquei outra coisa. Eu busquei uma cadeira onde eu pudesse me relacionar mais com os clientes. Foi quando eu voltei para a área de relacionamento, porque eu já fui consultora de produto.
já fui suporte N1, N2, N3, né? Dentro da carreira de suporte eu passei por todos os níveis ali, como líder de N1, líder de N2, líder de N3. Depois eu fiz uma migração grande de carreira estava surgindo aí o Manifesto Ágil e tudo mais. Foi quando se criou aquelas cadeiras de analista de negócio e tudo. Então também eu fui buscando evoluir, né? E assim, de fato, a tecnologia, desde que eu iniciei ali em 2002, mais ou menos, até hoje, ela evoluiu muito, né? Os processos, as próprias linguagens, né? Mas eu, por ser programadora, eu não sofri tanto com isso, né? Porque a minha base, ela é mais voltada, assim, ao negócio, né? Que é um pouco mais, assim, como vender produtos, como se relacionar com os clientes, conectando os técnicos a isso, né? Sempre fui uma pessoa que trabalhou mais em cima de tradução de negócio versus tecnologia, né? Eu, uma vez, fiz uma entrevista com o superintendente, que eu estava querendo tentar entrar na empresa e eu tinha tentado entrar nessa empresa 2 anos antes. E eu fiz um teste. E 2 anos depois, eu fiz de novo o teste. E ele me trouxe os 2 testes. Ah, ele tinha outro teste. Ele tinha outro teste, ele falou assim, nossa, o teu raciocínio lógico de 2 anos para cá aumentou muito, a tua nota ficou muito melhor agora. Então, realmente, foi um pouco dessa... E foi bem essa movimentação que eu fiz, de sair do mundo financeiro somente e entrar no mundo de tecnologia, porque eu tinha feito 2 anos e eu estava numa empresa que era uma software house pequena, e aí eu fui para uma grande cooperativa aqui do Rio Grande do Sul, fiquei 2 anos nessa cooperativa e foi onde eu recebi muitos cursos de técnicos, comecei a trabalhar fazer testes com sistemas, eu acho que era C++, era umas coisas assim, as coisas mais antigas, né? E realmente eu tinha que evoluir minha parte mais técnica da coisa. E foi nessa empresa onde eu fiquei 2 anos de testadora de software. E aí, depois de 2 anos, eu fiz de novo e ele fez esse comentário, assim, do quanto tinha melhorado, né? Então, assim, eu também tive muito incentivo das empresas, né, onde eu estava, desde quando eu migrei de atendimento para teste, eu recebi um curso de teste, né, então as empresas eu sempre tive muita sorte da empresa sempre estar investindo, assim, no meu crescimento. E claro, eu sempre também levantei a mão e pedi, né. Eu ia dizer isso agora sobre, tu trouxe por 2 vezes que tu teve sorte, né. Acho que eu traduzo isso por tu busca oportunidade, né, Karina? Eu acho que tu tem essa característica de estar sempre buscando as oportunidades e se colocando à disposição delas, né? Muita gente acha que é sorte as coisas, mas... Eu acho que a sorte sempre te encontrou trabalhando, sabe assim? Sabe aquela história de ter o ticket na mão e o trem passar, que se chama sorte? Tu tinha o ticket na mão, né? Tu estava pronta para isso, estava querendo entrar naquele trem. Então, porque senão todo mundo pode ter sorte ou azar, né? E é diferente, né? Quando uma pessoa quer alguma coisa, como tu citou nas tuas histórias, não tem como dar errado, né? Por mais que às vezes tu tenha que dar um passo pro lado, na tua faculdade, por exemplo, não vou deixar de fazer, vou pela administração. E aí depois tu volta pro rumo onde tu tem hoje, né? Então isso eu atribuo muito à pessoa. Claro, né? Sem dúvida. A palavra sorte, ela traz uma pegadinha, na minha opinião, porque não é, eu vejo muito com o que a pessoa quer, né? E tá muito claro aí com as tuas histórias, né? Boa. Sabe que você falou também sobre, de repente, por não ter sido dev, né, assim, na tua carreira, você não sofreu as mudanças da tecnologia, digamos assim. Mas eu queria te perguntar o quanto a mudança do perfil do consumidor, né, da necessidade do consumidor certamente impactaram muito e impactam ainda a tua carreira, né? A evolução daquele consumidor que de repente usava mais o cheque sem fundo, até hoje a gente ter um consumidor aí usuário do Pix, etc. Que tu falasse um pouco da evolução do cliente, porque me parece que em sendo uma profissional que precisa fazer pontes, né, entre essas necessidades, você certamente é uma profissional que tem um olhar muito aguçado para a necessidade do cliente, né?
Não, eu digo assim que hoje em dia a internet ajuda demais, né? Na minha Sim. época era muito difícil. Eu, para conseguir meu primeiro emprego, eu procurei na Zero Hora, né? Uhum, Então, Sim, hoje em dia a sim. gente tem aí o LinkedIn aberto, né? E eu acho que estar antenado aos movimentos, sabe? Tem pessoas que menosprezam um pouco o que chama de cultura inútil. Né? uhum. Eu acho que alguns profissionais menosprezam estar antenado no que está acontecendo com os artistas, o que está Uhum. acontecendo, sei lá, com os realities, o que tá. Isso tudo influencia muito no padrão de consumo das pessoas. Uhum, uhum. Então, eu acho também, assim, que estar antenado e não naquelas coisas que ficam só no teu contexto de trabalho, no teu contexto profissional, mas estar Uhum. antenado com o que está acontecendo no mundo, Tudo né? é repertório, né? Tudo, tudo, Uhum, tudo. uhum. E assim, e conversar com as pessoas, eu acho que é o mais importante, assim, sabe? Às vezes tu tá numa fila de banco, vem um senhor e quer puxar assunto, né? Então, assim, Uhum. dar atenção às pessoas, conversar com as pessoas também é muito importante, porque às vezes de uma conversa de fila de banco, tu sai com aprendizado aí de algo que tu Verdade. não tá nem sabendo o que tá acontecendo, sabe? Eu também tive, meus sobrinhos já são adultos hoje, né? Então, eu consegui acompanhar um pouco da evolução da tecnologia com eles também, da evolução, porque eu sou de uma outra geração, então a geração deles é mais jovem. Então, Uhum. também, às vezes, eles chegavam assim, tia, olha aqui, tal coisa aqui no Uhum, tablet, não sei o uhum, quê. uhum. Então, assim, eu acho que eu também eu fui, não direi de sorte agora, mas eu fui Uhum. abençoada de tê-los também perto de mim nesses momentos, porque eles também consumiam muitas coisas e eles compartilhavam comigo essas coisas. E eu sempre fui aquela tia que está sempre antenada, assim, né? Aham. Então, eu acho que também fui abençoada nesse sentido, assim, Legal. de conseguir visualizar essas coisas também, Uhum. né? Tu olha mais para o mercado para entender uma tendência de mudança dentro do teu, dentro do teu ecossistema. Para entender do mundo também, Uhum, assim, sabe? claro. Porque realmente o Pix aí, quando ele veio, Ele... o brasileiro, ele adora novidade, né? E hoje a gente usa muito. E eu, assim, já recentemente fui viajar para o exterior sem dinheiro nenhum no bolso, quis fazer um pagamento com cartão, não tinha, de puxa, não tem Pix. Então, Ah, sim, é verdade. realmente, É verdade. É. são coisas assim, o brasileiro, ele é muito, às vezes a gente se menospreza, né? Muitas pessoas já me perguntaram assim, você tem vontade de morar fora do país? Já teve essa vontade? Não tem. Uhum, Não tenho vontade de sair do Brasil. Já tive a oportunidade, já pensei em fazer durante a faculdade aqueles au pair uhum, da vida, essas uhum. coisas, né? Já pensei em fazer, mas eu não tenho vontade de sair do Brasil porque eu acho que o Brasil, nosso país, ele tem muita riqueza. A gente Sim, aqui tem que cuidar melhor das nossas riquezas, sabe? verdade, Uhum, verdade, uhum. Ainda verdade. mais no mercado financeiro, que é um exemplo, né? A gente não tá como no terceiro lugar, acho que é isso, É. né? A gente é um Do exemplo em ranking de vários melhor. sentidos, É, principalmente na uhum. questão de compliance, né? Uhum, Também porque a gente já teve muitos exemplos aí de fraudes, então a Uhum. gente sabe lidar melhor com isso, né? Tem verdade. países que hoje sofrem com temas de compliance que aqui no Brasil a gente já sabe lidar, já sabe como tratar, já sabe até como ter resguardo, Há bastante né? tempo, né? É, Legal, verdade. legal. Uhum. Tem um ponto que eu queria te perguntar, Karina, sobre motivação. Eu acho que e foge um pouco do nosso contexto, mas tu falou no início da tua carreira que a tua motivação maior era bolsa de estudo. E tá tudo certo. Todo mundo corre atrás de motivação. Qual que é a tua motivação hoje? Qual a tua motivação atual? É uma pergunta que É, faz a gente pensar, né? aham, aham, é. Sabe que assim, a minha trajetória de gestora formal, né, eu sempre fui líder, Uhum, líder de time, referência, isso desde o início ali da minha carreira, né, mas assim, a gestão formal de pessoas, ela é um pouco recente na minha carreira, tem uns 2 anos e meio aí que eu virei gestora formal, e uhum, foi onde virou minha chave, assim, relacionada à motivação, mas também à responsabilidade. Algumas vezes, assim, eu vejo que o que me motiva hoje é ter o meu liderado sendo reconhecido, às uhum, vezes, né, sendo reconhecido por outros líderes, né, alguém vier me falar, fulano, ciclano, ou, ou quando eu faço a transferência de alguma pessoa que estava comigo há muitos anos, que eu estava trabalhando essa uhum. pessoa, e alguém vem assim, nossa, ela está bem preparada e tudo mais. Então, isso me dá mais motivação para continuar fazendo isso, né, para dar oportunidade e também para receber oportunidades também, né, eu acho que é,
ver as pessoas ao teu redor crescendo é muito potente, sabe? O teu crescimento, ele acaba sendo meio que reflexo do teu time, né? Às vezes essa inversão, assim, ela é importante do gestor entender que não é ele, às vezes, que tem que estar num grande fórum, né, se apresentando como vitrine, é o liderado dele, né, e dar a oportunidade para essas pessoas, eu venho aprendendo também, né, Sempre. porque muitas vezes, como eu saí de um executor para gestor, eu ainda estou nesse ciclo de deixar de executar algumas coisas e gerir essas coisas, né? E ajudar os meus liderados a executar e acompanhar a execução, né? Então, hoje eu estou muito nessa motivação, assim, de cada vez me tornar uma gestora de pessoas de referência, né? Porque durante muito tempo eu fui gestora de produtos, gestora de processos, né? E hoje eu estou nesse ciclo, assim, de ser gestora de pessoas e ser reconhecida com relação a isso, né, e que meus liderados sejam reconhecidos aí. Nem sempre eu acerto, né, tem casos somos seres humanos. Tem casos de sucesso, né, então, mas também sempre tentando absorver, né, conhecimento no erro também, né. A gente tá falando aqui de carreira e tal, e parece que foi tudo sempre muito bom, né, mas na verdade não, muitas vezes eu errei, muitas vezes eu fui super autoconfiante, né, em alguma situação, e eu tive um erro muito grande, né, que às vezes me custou um emprego, digamos assim, mas esse erro também me fez refletir, poxa, o que eu poderia ter feito diferente, né, onde foi o meu grau de contribuição para essa tomada de decisão, sabe? Então, eu acho que isso também veio com a maturidade, né? Já não somos, né? Como um chefe meu diria, essa panela, né? Já não ferve a água na primeira fervura, né? Então assim, isso também traz, assim, essa reflexão, sabe? Sim, essa autocrítica. Essa autocrítica, né? Mas sempre tendo cuidado também, porque como gestora e tudo mais, como mulher no mundo, a gente também é super autocrítica, né? Claro. Então, eu também cuido muito isso, assim, eu tenho uma business partner comigo, a gente troca muito, né? É quase como aí a minha mentora também, né? Em gestão de pessoas, então ela sempre traz, assim, essa coisa da autocobrança também, né? Se cobre, se analise tudo, mas tenha ciência de que você é humana, né? Que você vai errar, você vai acertar. Mas busque melhorar no erro também, né? Então, isso é o que me motiva hoje. Legal. E precisa muita doação, né? Doação para essa posição de liderança que vai de doar o teu espaço, como tu disseste, né? Que de repente você não precisa ser a pessoa de destaque, né? Doar o espaço para a pessoa fazer, e tudo isso exige muito equilíbrio, né? Exige você estar bem contigo mesma, para ti também poder ter essa gentileza contigo, como tu disse, né? Bom, eu vou me exigir, mas eu também posso ser gentil com os meus erros, né? E com a minha trajetória, para poder também ser gentil com o outro. A gente precisa aprender sobre esse balanço. Como que você entende que você consegue fazer esse exercício de entender esse balanço? O que você costuma fazer no teu dia a dia para te ajudar nesse equilíbrio? Eu tenho um cachorrinho, né? Que delícia! Como que é o nome? É o Fred. Ai, Fred! Muito bem, grande Fred. É o Fred. Então, assim, o equilíbrio é uma coisa, né, que cada um vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, né? Eu vejo que eu sempre fui uma pessoa, se vocês falarem com minhas amigas, muitas vão dizer que eu sou workaholic. E sou mesmo, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter responsabilidade, eu gosto de estar envolvida com alguma coisa, né? E isso é de fato sim, mas ao mesmo tempo eu também consigo viver. Consigo, durante a minha carreira e o meu marido, a gente está construindo casas, construindo coisas, então eu sempre consegui meio que paralelizar esses compromissos pessoais junto com os compromissos de trabalho, né? Mas assim, o que eu vejo também com os meus liderados algumas vezes, sabe? Eles, tem tal coisa para fazer, tal coisa para entregar, e eles, vou trabalhar final de semana porque eu quero. Cara, realmente precisa trabalhar. Tipo, analisa, sabe? Porque muitas vezes a cobrança, ela é nossa, né? Ela é a autocobrança, né? E algumas vezes eu comento assim, precisa me ligar às 6:30 da tarde pra gente, pode ser amanhã?
amanhã, 8 horas eu tô disponível, sabe? Então, assim, essa coisa, assim, também de ajudá-los nesse sentido, porque eu vejo que hoje em dia, pelo menos no meu time, assim, eles são super responsáveis Uhum. e muitas vezes eles mesmos colocam a pressão, né? Eles, eu tenho que terminar hoje porque senão a Karina... Não, mas eu não tô te pedindo pra terminar hoje. Se tu puder chegar amanhã mais cedo, se tu consegue finalizar até meio-dia, eu consigo dar um jeito aqui, organizar as coisas, falar com uma pessoa ou outra, sabe? Então, eu acho que também esse equilíbrio, assim, de tu entender que tu tem teus compromissos pessoais e os profissionais, ele é bem difícil de tu avaliar, né? Hoje eu digo assim, minha vida tá em equilíbrio, né? Eu tenho uma constância, assim, familiar, uma constância profissional e pessoal, mas eu acho que também hoje muito se fala da saúde mental, né? Então, eu acho que, assim, buscar hoje meu apoio é o meu cachorrinho, né? Eu reservo um tempo do meu dia também para jogar, eu gosto muito de jogar. Então eu jogo, né, jogos assim, eu jogo no celular mesmo, porque eu não gosto de jogar em televisão, eu gosto no próprio celular, eu reservo assim um tempo pra ficar com o cachorrinho, pra brincar com ele também passa o dia inteiro me esperando pra dar uma brincadinha. É um terapeuta, O Fred, grande Fred. Grande Fred. Coisa boa. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, assim, Claro. de dar um tempo. E eu também tô aprendendo isso também, tá? Porque eu também sou Claro. muito workaholic em alguns sentidos, né? Sou super preocupada e eu também tô começando a cuidar um pouco mais da minha vida profissional, da pessoal também, e me dar certos tempos, né? Hoje eu avalio muito, assim, se realmente eu preciso deslocar 50 pessoas para trabalhar no final de semana para resolver alguma coisa, ou se eu tenho margem para negociar, para entregar na segunda, para entregar na terça, sabe? Então, hoje eu já tô um pouco mais madura nesse sentido também. Legal. É interessante ouvir a Karina falar, né? É uma pessoa autocrítica, ela tem essa autoanálise, né? Sobre o que eu fiz de errado para melhorar. Isso, para mim, é um dos grandes sucessos, né? Da carreira de um profissional, principalmente quando a gente fala de pessoas, né? Porque é importante a gente se olhar no espelho, no bom sentido, e dizer, cara, onde é que eu tô falhando? Né? Ter um tempo para fazer essa autocrítica, essa autoanálise, né? Porque, e aí, Karina, tu traz muito isso, que o teu time, às vezes, se cobra muito porque tu se cobra muito, né? O meu time, às vezes, quer trabalhar mais porque tu trabalha mais. Então, Ela acaba sendo espelho, assim, com né? certeza é um espelho, né? E é uma evolução natural, né? Eu acho que quanto maior o nosso desafio humano para lidar com outras pessoas, mais isso acontece, né? E nessa linha, Karina, eu queria te trazer aqui uma última pergunta minha, que é, qual que é o teu maior desafio hoje? O que é claro que tu tá olhando para essa questão, né? Mas o que te desafia, assim? O que é aquilo que tu, não, agora eu vou ter que fazer isso, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. O que é aquilo que te instiga, assim? Hoje, né, no ambiente de trabalho a gente sempre tem muitos projetos, muitas coisas, né? A gente está iniciando um projeto, então, assim, para mim hoje o desafio de trabalho seria esse projeto, assim, que é o projeto grande, né, que a gente está fazendo. E a questão das pessoas também, né? Hoje o meu time, eu sempre, desde que eu iniciei na carreira de gestão, esses 2 anos e meio aí que eu tô como gestora, eu tive times de 50 pessoas, times de horas eu tinha 15, horas eu tinha 20, horas 30, né? Hoje eu tô com 44. Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios é justo isso, é dar atenção a todos. Porque quanto mais pessoas tu tem, menos tu consegue te comunicar, né? Ou as coisas... E também, o meu desafio também é um pouco delegar isso, né? Hoje eu sou líder de líder. Recente isso também na minha carreira, né? Eu era uma líder que eu tinha os meus liderados e era a tropa me seguindo, né? Agora eu tenho um first level ali de gestão que são os team leaders. Então isso para mim também está sendo desafiador, assim, reconhecer até onde eu posso ir, até onde essa pessoa vai, né? Dar o espaço para essa pessoa também, respeitar o espaço que é dela. Então, eu acho que hoje o meu maior desafio, falando de carreira, é evoluir nessa nova posição de ser líder de líder, né? Que eu acho que é o meu segundo passo, é o que eu tô me preparando, né, para isso.
E já estou tendo oportunidade com essas pessoas que estão comigo hoje, mas é um dos maiores desafios é isso, assim, tu entender também que tu tem uma outra pessoa que ela também é líder, que ela também quer o seu espaço, ela também quer crescer, né, e ajudá-los também nessa trajetória, sabe? Sim. Eu acho que hoje é o maior desafio que eu tenho. Não ter aquela vontade de, será que ela tá fazendo como eu faria? Né? Exato, Então, exato. tu deixar a pessoa fazer da forma como ela quer, desde que ela consiga obter os resultados que tu solicitou, Exato. né? Acho que é um grande desafio. Vamos dizer assim, a gente tem que estar sempre se monitorando para que a gente não passe aquele momento de tu fazer aquele papel do teu liderado, né? Exato, Que bacana, exatamente. que bacana. Exatamente. É um baita de um desafio mesmo. E o Andrés te perguntou sobre o presente, e agora, então, a minha pergunta é sobre o futuro, né? O que tu vem pensando, o que tu almeja ainda para tua carreira? Isso é bem engraçado, né? Porque quando eu cheguei à posição de gerente, eu falei para minha BP, eu falei assim, pronto, posso me aposentar agora. Cheguei onde eu Nunca é queria, assim. cheguei onde eu queria. Ela, não, vamos, pensa no próximo passo, aonde tu quer chegar. Então, isso para mim também é novo, né? Como eu falei, eu estou sempre olhando onde eu tô e como eu consigo melhorar dentro de onde eu tô, né? Não tenho grandes ambições, assim. Eu ouvi falar muito essas semanas aí sobre mulheres CEOs e tudo mais, né? Saiu na mídia, muitas coisas relacionadas a esse assunto. Eu acho que se isso acontecer, vai ser uma consequência na minha carreira. Mas não é o que eu não almejo no momento, né? Eu ainda quero me consolidar como uma líder de líder, né? Porque daí, para estar pronta, hoje eu tenho dois líderes comigo, né? Para estar pronta, de repente, para ter 3, para ter 4, para ter 5, sabe? E conseguir fazer uma boa gestão junto com eles, assim. Eu acho que é isso que eu almejo no momento. Muito bem. Muito bom. Então, a gente pode ir se encaminhando para o bate-bola, Claro, Andrés? claro. Então, bora. Esse é o momento que a gente faz algumas perguntas e você traz para a gente o que vem de bate-pronto para ti, tá? Então, vamos lá. Qual que é a tua maior conquista? A minha maior conquista, eu acho que são as conquistas, o pós-graduação, a faculdade, eu acho que são as minhas maiores conquistas hoje. Muito bem. E qual que é o teu lema? Não desistir nunca. Olha, muito bom. Acho que ele te representa muito. Exatamente. Karina, me conta uma coisa que tu detesta. Mentira. Muito bem. E, por fim, quem que te inspira a ação? Quem que me inspira a ação? Cara, eu sempre tive bastante pessoas, assim, mas hoje mesmo, quem me inspira, eu acho que é o meu time, sabe? São as pessoas que estão comigo. Porque eu sei que muitas pessoas permanecem nas empresas por conta dos seus líderes, né? E eu acho que hoje quem me inspira são os meus liderados. E que bom que eu tenho pessoas de confiança perto de mim, sabe? Também sou abençoada. Que bom. Ai, muito bem. Bom, hoje a gente teve o prazer, né, de conversar com uma menina sapeca e destemida, né, que brincava no pátio da faculdade e que se tornou uma mulher consciente da força dela no mundo e na família também. Ela aprendeu a fazer pontes, a traduzir necessidades e a olhar para o cliente. A Karina nos brindou, claro, com a energia, que foi uma energia que eu chamei aqui de mão na massa, e que, bom, ela já trouxe aí o lema, né, de não desistir nunca, então realmente exemplifica muito isso. Foi um prazer poder se inspirar contigo e com a tua história. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada. A gente se vira lá para o nosso brinde, Isso aí. então. Bora, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.